Vamos aproveitar esse pequeno intervalo, falo pequeno porque já vai recomeçar a sessão e nós vamos até interromper, se for o caso, o que vamos fazer a partir de agora, que é um retrospecto dessa primeira parte. Na primeira análise da sessão de hoje, os ministros rejeitaram, por unanimidade, os embargos de declaração do ex-deputado Pedro Correia, que teve a pena mantida em 7 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Veja como foi a discussão. A responsabilidade pela solicitação dos recursos ao Partido dos Trabalhadores, em troca do apoio parlamentar do Partido Progressista na Câmara dos Deputados, coube aos réus José Janene, Pedro Henri e Pedro Correia. Como salientei, tais pagamentos destinados pelo Partido dos Trabalhadores aos parlamentares acusados efetuaram-se exatamente no momento de votação da reforma tributária na Câmara. O segundo turno da PEC 41 de 2003 ocorreu precisamente no dia 24 de setembro de 2003, em que foram efetuados pagamentos a 2 intermediários dos parlamentares acusados, dentre eles os réus do Partido Progressista. E não existe qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena, e assim torna a definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias multa. Concluo, então, pela rejeição na integralidade dos embargos opostos por Pedro Correia. Eu digo, senhor presidente, que na própria turma, de ofício, muitas vezes por erro material, nós retificamos a ata de julgamento. Isso independente, inclusive, de provocação das partes. Na primeira turma, nesse ponto, o ministro Marco Aurélio sempre assenta a divergência. Ele entende que não pode, após a sessão de julgamento, retificar a ata do julgamento, mas é voz única na turma. Enquanto não encerrado o julgamento, é possível. Sim. A retificação. Sim. Agora, se Vossa Excelência me permitir, o presidente apontou que na ata seguinte houve o registro. E se nós pegarmos o relatório dos embargos declaratórios, nós vamos ver que Sua Excelência somente aponta condenação por 2 crimes. Ou seja, é extremo de dúvidas que pelo empate, o embargante foi absolvido quanto ao crime de quadrilha. Aí mas já houve retificação? Já houve na ata seguinte, o presidente ressaltou. Não, então eu retiro e acompanho o eminente relator. Porque nós temos uma contradição, eu não vejo como simples erro material, porque Sua Excelência lançou. Passo então à dosimetria das penas do acusado Pedro Correia. O réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, inexistem elementos que possibilitem avaliar sua conduta social e personalidade. As circunstâncias dos crimes também não revelaram nenhuma excepcionalidade. Os motivos e as consequências dos delitos, bem como a culpabilidade do réu, no entanto, autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal. Seria acima do mínimo legal. A Vossa Excelência teria concluído, né, acima do mínimo legal, ministro Ricardo. Considerando que Pedro Correia era detentor de mandato parlamentar em quem os eleitores depositaram incondicional confiança para que ele representasse condignamente os seus interesses, mas que agiu de modo contrário aos anseios da coletividade ao receber vantagem financeira indevida. Então eu vejo que aqui nesse primeiro passo, Sua Excelência sinalizou a fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, né? Realmente houve um erro, mas confrontando o áudio com aquilo que ficou consignado no voto, Vossa Excelência verifiquei que eu, no áudio, claramente falei 1 ano e 6 meses. Aqui ficou só 1 ano. Quer dizer, faltaram 6 meses, mas na somatória final, a pena ficou aritmeticamente redonda, digamos assim. 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 25 dias multa.
São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos aproveitar e colocar mais um trechinho, porque o segundo réu a ter os embargos de declaração analisados pelo Supremo nesta tarde foi o ex-diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. E teve os embargos de declaração rejeitados hoje por unanimidade. O que o acordo registrou foi que, no contrato firmado entre o Banco do Brasil e a DNA Propaganda, renovado e prorrogado pelo embargante, não havia qualquer previsão de que seriam feitos repasses de quase 74 milhões de reais oriundos do fundo VisaNet às empresas. Assim, está mais do que evidente a ausência de qualquer omissão ou contradição que prejudique a compreensão dos fundamentos da condenação do réu por este plenário. Trata-se, inegavelmente, de pretensão voltada pura e simplesmente ao adiamento do início da execução da condenação. Por todo o exposto, eu voto pela rejeição total dos embargos. Nos diversos embargos declaratórios, não tenho repetido os votos proferidos nos anteriores, quando as matérias repetidas surgiram pela vez primeira. Quero tornar extremo de dúvidas para, inclusive, se for o caso, retificação do que é anotado pelo secretário, que guardo a coerência quanto ao convencimento pretérito e que, portanto, o fato de haver silenciado não implicou, porque não reconheço esse instituto na minha vida judicante, a ressalva do entendimento pessoal no mesmo julgamento, no mesmo processo, né? Por isso eu pediria a Vossa Excelência que recomendasse ao secretário que tomasse de empréstimo, quanto aos embargos subsequentes, o que veiculei nos primeiros. Anotado. Mas, no mais, acompanho Vossa Excelência neste caso. Vossa Excelência, senhor presidente. Rejeitados os embargos do réu Henrique Pizzolatto. Decisão unânime.